Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje nós estamos chegando já ao finalzinho da matéria sobre plano cartesiano, tá? Então você vai precisar da sua apostila, lá na página 59, nós já estamos na apostila 2 e nós vamos estar aí fazendo algumas atividades juntos, corrigindo, para que você possa tirar todas as dúvidas se ainda houver, tá bom? Construção de figuras semelhantes no plano, página 59. Na sua apostila vem dizendo assim: neste plano cartesiano, construa o triângulo ABC de vértices A11, B31, C13. Só para lembrar que o que está entre parênteses são chamados de coordenadas ou também de par ordenado. O primeiro valor que aparece aqui no caso do vértice A1 se refere a x e o segundo ao valor no eixo y, tá? Então, da mesma forma, o ponto B, primeiro o valor de x3, depois o valor de y1 e assim por diante. E nós vamos desenhar também o triângulo DF de vértices D41, E81 e F4,5. Então, vamos lá? Na sua apostila, se você observar, nós temos só o primeiro quadrante. Nós vimos que o plano cartesiano, ele divide a região em 4 quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Mas aqui no sexto ano, nós vamos nos deter mais ao primeiro quadrante. Então, ele já colocou aí na sua apostila a imagem do primeiro quadrante. Isso que está de azul, você vai fazer aqui junto com a professora, ou se você já fez, você vai dar uma conferida, tá? Nós vamos desenhar então primeiro, vamos traçar ou construir o triângulo ABC. O ponto A, primeiro valor do ponto A, x igual a 1 e o y igual a 1. Então, você vai vir aqui e vai contar 1 na direção x e vai subir 1 na direção y. Onde esses dois valores se encontrarem, aí vai estar o seu vértice A. Então, está aqui. Da mesma forma, B, 3,1. Então, eu vou andar 3, 1, 2, 3 e vou subir 1, tá? Então, andei 3 e subi 1. Na interseção está o ponto B, que eu estou representando aí por letras maiúsculas, pois serão vértices. E vértices a gente representa com letra maiúscula. C, 1,3. Andei 1, subi 3. 1, 2, 3. Marquei o pontinho C. Da mesma forma, você vai marcar os outros pontos. Porém, antes de você marcar os outros 3 pontos, pega a régua e você vai unir o ponto A ao ponto B, o ponto B ao ponto C, o ponto C ao ponto A, tá? Quando você fizer isso, você vai observar que você desenhou um triângulo. Agora sim, vamos marcar os outros 3. Já estava dito aqui no enunciado, ó, que ia sair um triângulo, né? Então, só está confirmando que dá um triângulo mesmo. Ponto D, 4, primeiro x, então. Vem aqui da origem. 1, 2, 3, 4. E sobe 1. 4 e 1. Aqui está o ponto D. Ponto E, 8 e 1. Então, andou 8 e subiu 1. Aqui está o ponto E. E F, andei 4 e subi 5. Vou unir D com E com F e F com D. Você construiu, então, 2 triângulos, figuras semelhantes no plano. Vamos observar algumas características dessas figuras aqui. Observe o lado AB do primeiro triângulo, do triângulo menor. Ele possui 2 quadradinhos, como sendo do lado do vértice A até o vértice B. Mas se olhar o segundo triângulo, do vértice D até o vértice E, você vai observar que ele tem 4 quadradinhos, ou seja, o dobro do primeiro triângulo, tá? Observe agora a altura. A altura é sempre a distância que forma um ângulo de 90 graus com a base, que é perpendicular. Então, aqui no caso do primeiro triângulo, do vértice C até o vértice A. Então, do vértice C até o vértice A são 2 quadradinhos. Do vértice F até o vértice D, se você contar, 1, 2, 3, 4 quadradinhos também. O dobro do primeiro triângulo.
Ele lança agora para você essa pergunta. Ó. Responda as questões. Quanto à medida dos lados, como podemos classificar? Você deve lembrar que você pode classificar os triângulos quanto à medida dos lados em isósceles, escaleno ou equilátero. Se você já esqueceu, dá uma resinha lá na sua apostila, vai dar uma olhada na live, que a gente já comentou sobre isso, tá bom? Então, nós vamos olhar o primeiro triângulo, o triângulo ABC. O triângulo ABC, se eu olhar do vértice A até o vértice C, ele possui 2 quadradinhos. Então, vamos falar que a medida aqui desse lado é 2. Do vértice A até o vértice B, a medida também vai ser 2. Quando você tem 2 lados iguais e um diferente, quanto à medida dos lados, você fala que esse triângulo é isósceles. A gente até brincou que nós podemos usar a palavrinha isolado, para lembrar de isósceles, ó. 2 lados iguais e um isolado, triângulo isósceles. E o outro triângulo, que é o DEF. Se você olhar do vértice F até o vértice D, também tem 4 quadradinhos. Do vértice D até o vértice E, também 4 quadradinhos. Poxa, professora, ele também é isósceles. Muito bem, triângulo isósceles. Então, quanto à medida dos lados, o triângulo isósceles é aquele que possui 2 lados iguais e um diferente, tá? Equilátero, a gente usa a palavrinha para lembrar de equilibrado. O triângulo equilátero se todos os lados fossem iguais. E escaleno, quando todos os 3 lados são diferentes. Beleza? Essa é a classificação quanto à medida dos lados. E quanto à medida dos ângulos? Quanto à medida dos ângulos, os triângulos podem ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Parecem nomes difíceis, mas depois com a prática tudo fica fácil. Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Triângulo acutângulo é quando ele possui os ângulos internos de dentro da figura menor do que 90 graus, ângulos agudos. E o obtusângulo, o nome já está dizendo, ele possui ângulos obtusos, maiores do que 90. Se você olhar para esse triângulo aí da figura, menorzinho, ABC, no vértice A, ele possui um ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Muito bem. Logo, ele é um triângulo que é retângulo. Isso aí. Se eu olhar o outro também, lá no vértice dele também tem um ângulo de 90 graus. Então, ele vai ser um triângulo retângulo também, tá bom? Tem mais uma perguntinha. O que é possível observar em relação à medida dos lados dos triângulos ABC e DEF? Nós já fizemos a comparação na figura anterior e nós observamos que a medida ou as medidas dos lados dos triângulos DEF são o dobro das medidas correspondentes do triângulo ABC. Facinho, né? Tranquilo aí para vocês. Agora você vai lá para a página 61. E lá na página 61, ele começa assim, ó. Exercício 1. Identifique as coordenadas de cada ponto representado nesse plano cartesiano. Na sua apostila não tem essa parte que está de azul, mas eu vou te dar a orientação para você fazer, tá? Primeiro, nós vamos olhar apenas para os pontos e vamos indicar quais são as coordenadas, ou qual é o par-ordenado de cada ponto. Lembrando que primeiro é o valor do x e depois o valor do y. Então, aqui, se eu olhar o ponto A você vai olhar aqui, ó. No eixo x, que é o eixo das abscissas, ele está no 6. E no eixo y, ele está também no 6. Logo, as coordenadas do ponto A, 6,6. O ponto B ele não está no quadrante, no primeiro quadrante, ele está sobre o eixo x, que é o eixo das abscissas. Se você olhar o ponto B, foi deslocado 6, então 6 na direção x e não subiu nada na direção y. Então fica assim, ó. As coordenadas do ponto A, 6,6 e do ponto B, 6,0. Fácil, né? Ponto C. Olhei aqui o ponto C, localizei, vou olhar primeiro no x
ele está na direção do 4 e subiu 6. Então, as coordenadas 4 e 6. Ponto D. O ponto D não está no quadrante, está no eixo X. Andou 2, mas não subiu nada. Então, 2 e 0. Está aí para você na tela. E o ponto E também está sobre o eixo, só que agora o eixo Y. Então, não andou nada na direção X, olha aqui, ó, 0, mas subiu 6, tá? Os próximos pontinhos, F, G. O F, se você procurar aqui, ó, ele andou 3 no X e subiu 3 no Y. Então, 3 e 3 são as coordenadas, ou para ordenar. Ponto G, 6 na direção X e 5 na direção Y. Lembrando que a ordem tem muita importância, por isso o nome para ordenado, ok? H e I. H, primeiro X, 1 e o Y, 3. I, primeiro X, 4 e não subiu nada na direção Y, porque ele está sobre o eixo X. Então, 4 e 0. Ficaram assim as coordenadas de cada pontinho que está aí na página 61 que você está observando. Logo abaixo, você vai achar uma observação sobre o ponto D. Porém, para você entender melhor, primeiro você vai pegar a sua régua e vai unir os pontos que eu vou te indicar, tá? Você vai pegar a régua e vai unir o ponto G com o ponto C, o ponto C com o ponto B, B com o D e D com E. Uniu? Depois que você unir, você vai ver que deu origem a um quadrilátero. O que é um quadrilátero mesmo? É um polígono que possui 4 lados. Para ser polígono, a figura tem que ser formada apenas por segmentos de reta, tem que ser uma figura fechada, não pode ser vazada, tem que ser plana, as linhas não podem se cruzar no seu interior. Lembra disso? Então você formou aí um polígono, um quadrilátero. Agora, ainda com a régua na mão e o lápis, você vai unir H com F, F com I com D e D novamente com H. Também formou um quadrilátero parecido, parece até que é um filhotinho do grandão, né? Ficou 2 quadriláteros. E essa observação está falando o seguinte, ó, o ponto D é vértice comum de 2 quadriláteros semelhantes, cujos outros vértices estão entre os demais pontos que você marcou. Então, o ponto dele está dizendo que é um vértice em comum. O que é isso? Se você observar no quadrilátero maior, quais são os vértices? E, C, B e D. E do quadrilátero menor? H, F, I e D também. Ou seja, ele faz parte dos 2 quadriláteros. Ele é comum aos 2. Bom? Organize as ideias, página 62. Organize as ideias já está aí no finalzinho da matéria de plano cartesiano. É um resumão do que a gente viu até agora, né? Na nossa live de sexta-feira, a gente vai partir para fazer o caderno de atividades, reforçar mais o que você aí fez na apostila. Então, vamos fazer esse resumo aí. Organize as ideias. É possível localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre com exatidão por meio das coordenadas geográficas. Quando a gente comentou sobre essa matéria, lá na live da sexta passada, algumas pessoas falaram, professora, já vi isso em geografia. E é isso mesmo, essa disciplina, essa parte da matemática, esse conteúdo, também é utilizado em outras disciplinas, como geografia, né? Então, é possível localizar qualquer ponto sobre a superfície terrestre com exatidão por meio das coordenadas geográficas, denominadas de latitude e longitude, medidas em, será que em graus ou em quilômetros? Aí você vai preencher com o que você acha que é certo. É a resposta? Graus. Para determinar o ponto no plano cartesiano, fixamos nesse plano 2 eixos entre si no ponto zero. Será que esses 2 eixos eles são concorrentes? Perpendiculares ou paralelos? Só lembrando, paralelos ficam um do ladinho do outro. Concorrentes podem se encontrar, mas não tem que formar necessariamente um ângulo de 90 graus.
Agora, perpendiculares, aí sim, eles se encontram e formam um ângulo de 90 graus entre si. Os eixos horizontal, que é também chamado de eixo X ou das abscissas, e vertical, que é também chamado de eixo Y ou das ordenadas, divide o plano cartesiano em quantos quadrantes? 1, 2 ou 4? 4. O par de coordenadas utilizado para localizar um ponto no plano cartesiano é chamado de par ordenado ou par organizado? Ordenado. A representação de um ponto no plano cartesiano utiliza duas coordenadas, sendo a primeira coordenada do eixo horizontal, que é o eixo X, e a segunda do eixo vertical, que é o eixo Y. Um ponto A, 3 e 7, encontra-se afastado do eixo vertical 3 unidades e do eixo da horizontal 7 unidades. Quando um ponto está sobre o eixo vertical, a primeira coordenada é nula. E quando o ponto está sobre o eixo horizontal, a segunda coordenada é nula. Analisando os aspectos geométricos, ao ampliarmos ou reduzirmos uma figura na malha quadriculada, verificamos que a forma e a medida dos ângulos não se alteram em relação à figura original. Porém, a medida dos lados e o número de quadradinhos da região interna se altera, tá ok? Falta mais um pedacinho para terminar esse Organiza as Ideias. Em figuras semelhantes, a medida dos lados pode aumentar ou diminuir de forma proporcional, porém, a medida dos ângulos permanece constante. Então, com isso, nós terminamos aí a nossa parte da apostila sobre a matéria de plano cartesiano. Eu te espero na live de sexta-feira, onde nós vamos treinar mais um pouco dessa matéria, que é super gostosa, não tem nada de muito complicado, mas a gente precisa praticar. É praticando que a gente consegue assimilar os conteúdos, tá? Na nossa live de sexta-feira, nós iremos tratar dessa matéria, mas agora lá no caderno de atividades, tá bom? Fiquem com Deus, espero que estejam todos bem aí na casa de vocês. Até a próxima.